Doutora em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba e professora titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Verônica Lacerda Arnaud foi designada no ano de 2009 pelo então reitor do IFPB, João Batista de Oliveira Silva, para a direção-geral do recém-criado campus da cidade de Picuí, junto com a sua diretora de Desenvolvimento do Ensino, professora Maria das Graças Negreiros de Medeiros, e de seu diretor de Administração, Planejamento e Finanças, Aguinaldo Tejo Filho, esteve à frente da gestão do campus até o ano de 2014. Seu depoimento foi dado na noite de 22 de agosto de 2022 na coordenação do curso de Mecânica do campus João Pessoa, do IFPB. Com relação à escola técnica, não é? Eu achava a escola técnica, porque quando eu entrei aqui como aluna, ex-aluna, como aluna foi em 1974. Eu entrei no curso técnico de mecânica, não é? E a minha turma concluiu eu e uma colega, Ana Cristina, que ela foi fazer engenharia civil e hoje ela foi fazer engenharia civil e depois foi para o Banco Central. E eu entrei na universidade em 78, em 79 eu já vim ser professora daqui. Na época não tinha concurso público, né? Não existia. Aí eu já vim ministrar, ser professora aqui e ainda era época de ditadura, né? E aqui a gente entrava às 7 horas da manhã, às 11h30, de 1h às 5h30, de segunda a sexta-feira. E o que eu observo, né? Hoje eu acho que eu converso assim com o pessoal que essa instituição é uma mãe em relação a o que era antes, né? Na época as pessoas falam muito em ditadura, esse negócio, mas a ditadura é ruim. Bom para quem quer, né? Mas ruim assim, ela não deixa a gente falar, ela tolhe a gente de muita coisa, certo? Você, na época que eu entrei aqui, a gente não podia nem dizer que o diretor era feio, né? Que o nosso antigo diretor, professor Itapuã Tagino, passou 18 anos como diretor daqui dessa instituição. Aí quando ele saiu, aí já foi professor Expedito. Já foi quando veio para ser Cefete. Eu já era professora aqui. Fui a primeira professora do curso técnico de mecânica. Só eu como mulher, só tinha eu aqui, né? Quando eu entrei, não posso nem atender. Quando eu entrei em 79, como eu falei para vocês, eu era aluna da universidade e só eu como mulher. E a gente, como mulher, na área, eu posso dizer, totalmente masculina, né? Sofre muita discriminação, dificuldade para poder, até mesmo para ir para a universidade assistir aula, porque eu tive colegas que disseram que não trocavam horário comigo porque era problema meu de estar na universidade. Naquela época era assim, né? O problema é você estar na universidade. E eu tive que trancar várias vezes algumas disciplinas, que na Universidade Federal da Paraíba, não sei, aqui o campus de João Pessoa, algumas disciplinas eram só no mesmo dia, só ofereciam no mesmo dia. Principalmente a disciplina de cálculo, que eram 6 créditos, e física, que era segunda, quarta e sexta, e não mudava esse horário e eu tinha que estar aqui dando aula, né? Mas, e também os nossos colegas, homens, eles discriminavam a gente como mulher. Eu já tive um colega que disse: você não vai para um congresso porque você é mulher. Assim na sala de reunião, certo? Que já era Cefete. E eu vou mostrar a você que eu vou. Também se eu for sair da reunião, fui falar com o diretor.
Disse, você vai. Eu disse, olha, o colega disse que eu não ia. E eu vim saber se realmente é isso aí. Ele disse, não, sem problema. Já está feita a sua... É difícil, certo, a gente como mulher na área tecnológica. Eu que tenho 66 anos, posso dizer que eu quebrei muitas barreiras, sabe? Como mulher. E aqui no IF eu entrei como professora, depois um diretor, o professor Braulio. Eu estava aqui, teve muitos problemas na coordenação do curso de mecânica. Eu era coordenadora do CIE, na época que a gente tinha CIE. Coordenação, né, CIE. Escola, né, esqueci agora o nome. De estágio, né, coordenação de estágio. Eu estava lá como coordenadora, ele ligou para mim e disse, Verônica, desce aqui na minha sala. Eu desci, disse, você vai ser a diretora de mecânica. Ou a coordenadora. Aí eu disse, o quê? Ele disse, nem pense, você vai para casa almoçar quando você voltar a ser a coordenadora. Eu disse, tá. E eu não posso nem pensar nisso, não, é você. Eu, na época, que a época que o sindicato aqui era bem ativo, eles chegaram e disseram, a professora, se ela é interventora, porque não teve eleição, sabe? Ela é interventora da mecânica, mas não é com relação a isso, mas o período que eu passei como coordenadora, que eu passei 10 anos coordenando o curso de mecânica, e você olhar, não faltava nada. Nunca faltou nada aqui, como do período que eu fui coordenadora. Depois eu deixei porque eu via os colegas tudo indo embora fazer especialização, mestrado e doutorado. Eu digo, eu não vou ficar aqui não, porque eu estou perdendo meu tempo, né? Você perde o tempo. Porque, como eu falei para você, quando eu assumo um cargo, eu assumo de corpo e alma. Não é só o cargo. Ou você assume com toda a responsabilidade, ou eu também não quero. Aí eu saí e voltei para a universidade, fui fazer mestrado, doutorado, essas coisas. Desisti de ser coordenadora. Quando foi na eleição, né, do professor João Batista, acho que eu estava no doutorado já. E foi quando ele candidatou-se, que ele já foi diretor do Cajazeiras, aí ele voltou para cá, que ele era oriundo daqui, e entrou no processo eleitoral para ser diretor do Cefet. Aí ele, quando foi eleito, me chamou para ser a diretora daqui da sede de João Pessoa. Um convite que eu nunca fui atrás de cargo. Ele cai para mim sem eu nem pedir a ninguém. Não peço. Eu tenho um orgulho assim muito grande de não pedir nada, sabe? Aí ele me chamou e disse, Verônica, você vai ser a minha diretora aqui de sede, que era Cefet, né? Tinha o diretor geral e tinha a diretora de sede. Então eu assumi como diretora de sede aqui. E 2006, acho que foi isso, 2006, se eu não me engano. Julho de 2006. Não lembro assim a data, se foi 2006, 2007. Acho que é isso mesmo, 2006. E até 2009, né, que é quando passou para o Instituto Federal, eu estava aqui como diretora. E então começou a expansão, não é? E são 5 campos, né? Foi Picuí, Cabedelo, Princesa Isabel, Monteiro, Patos. Esses 5 que veio. E o campus de Picuí, minha família é de Picuí. Meu pai é de Picuí. E
a minha avó era professora de sítio, né? Professora primária. Então, na família tem muito professor. E quando começou a expansão e que ia ter um campus lá em Picuí, na época, quando o professor João Batista saía, eu que assumia como diretora aqui do campus. O diretor-geral, né? No caso. E Buba, que na época ele era prefeito de Picuí, colega de infância meu, né? Ele veio aqui, disse que estava vendo se ia abrir um campus lá em Picuí e que ia oferecer as terras. Aonde é que vocês vão escolher para ser o campus, certo? Então, eu tive o privilégio de escolher o local aonde eu queria o campus. Primeiro porque eu sou de lá, conhecia a cidade, né? Sou de lá, sim, entre aspas. Nasci em João Pessoa, mas a minha família é de lá e minha infância foi lá. Todas as férias eu ia para Picuí. Aí, como eu conhecia os bairros, eu digo, Buba, o JK, que ele ofereceu um terreno lá no JK, digo, o JK já está muito valorizado. Vamos para lá. Ele disse, mas lá tem um lixão. E você tira. Você tira o lixão. E eu quero aqui. Só quero que o campus seja aqui. Ele ofereceu, porque o campus Picuí, quando ele foi se instalar em Picuí, teve muito apoio da prefeitura, né? Também tinha aquela história, além do prefeito querer que o campus fosse para lá, ajudava e existia esse conhecimento entre eu e ele. Aí eu disse, não, vai ser aqui, agora você vai tirar o lixo daqui. Por quê? A gente vai ter um campus, ou vai ter um curso de agroecologia, e a agroecologia não pode ficar junto do lixo, né? Junto do lixo. Aí eles, sem problema, vamos dar o terreno para o instituto e a gente tira o lixo. Tirou o lixão, que era um lixão, né? E eu acho que se vocês... Eu tenho várias fotos, até de quando foi limpar, fez a limpeza do IF, do terreno, né? E começamos a construir. Primeiro aí eu disse, tudo bem, eu fui, ele mostrou onde era o terreno, depois a gente vai fazer a limpeza para poder a construtora que ganhou na licitação e fazer a construção. Mas antes, ele me ofereceu um colégio lá no JK. E lá era, sinceramente, não tinha nada. Estava uma escola do município abandonada. Eu fui só, porque quando o professor João Batista me convidou, quando a gente passou para IF, aí ele disse que começou a se formar a reitoria, né? Ele passou para ser reitor, ele disse, eu não tenho, você vai para Picuí, porque você é de lá, pelo menos você vai. E não, sem problema, eu vou. Né? Primeiro, eu tenho um apoio, com certeza eu vou ter o apoio do prefeito, certo? Aí fui para lá, a Buba me recebeu muito bem, né? E começamos lá no JK. E eu fiz toda a pintura do prédio, na época eu estava só, eu vi aí as dificuldades, muitas dificuldades, porque não tinha nada, 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 até as portas estavam tudo acabado, né? Agora, eu tive facilidade em relação aos colegas, porque eu tinha sido diretora aqui de João Pessoa. E além de ser diretora aqui em João Pessoa,
Meu primeiro emprego foi aqui, eu conheço essa instituição aqui, o campus, na palma da minha mão. Você pergunta, agora não, porque é diferente, eu não estou mais, só estou dando aula. Mas se você me perguntar onde é que tem alguma, aqui eu sei de tudo. Né? E conseguimos, né, levar, na época a gente não tinha transporte, tinha nada, aí não tinha, só eu como diretora. Eu iniciei e quando eu fui para lá, não tinha diretor de ensino, não tinha diretor de administração, a diretora de ensino era Graça, e depois Aguinaldo, e a gente não tinha nada. Primeiro eu fui, organizei a escola, deixei ela toda pintada, tudo em ordem, com eu, quando o Buba me passou o colégio, eu disse, eu trago o material do IF e você me dá a mão de obra. Né? Ele, sem problema. Ele me deu toda a mão de obra, como eu falei, eu tive um apoio muito grande da prefeitura, todo o serviço da escola, que foi, a mão de obra foi toda da prefeitura, e o material foi nosso, do IF. Optamos tudo, organizamos tudo, fazer vestibular. Fazer vestibular, então, tinha que ter uma diretora de ensino, né? Aí, Graça, que é minha prima, professora aqui também, e é de Picuí. Aí eu disse, João, vamos convidar a professora Graça, porque para ir comigo para Picuí, né? E ela como diretora de ensino. Então foi nós dois. Para iniciar, né? Primeira aula, esse negócio todo, organizar, vestibular, essas coisas todas. E organizamos e, graças a Deus, a gente conseguiu os alunos, fizemos matrícula, né? E deu tudo certo. Quando já estava tudo organizado, foi que Aguinaldo, que na época ele estava lá em Campina Grande, eu já conhecia Aguinaldo daqui de João Pessoa, e o professor João disse, e aí, quem é que vai ser o diretor de administração seu? Escolha. Porque ele dava essa oportunidade para a gente também, né? Então, aí eu digo, olha, eu tenho Aguinaldo e tinha outra pessoa também. Aí você, dou o nome de dois pelo menos, né? Você escolhe um. Aí ele escolheu Aguinaldo. Mas, inicialmente, só tinha eu e Graça, para tudo. Né? Acho que, não sei se Aguinaldo chegou uns 4 meses, eu não lembro quanto tempo ele passou depois que a gente já tinha iniciado, né, o IF, lá em Picuí. Com relação a material, olha, tudo de Picuí, inicialmente foi de João Pessoa. Como eu falei para vocês, eu não tinha nem motorista, quem dirigia era eu, daqui para Picuí. Pegava o carro, caminhoneta, e colocava o material todo em cima, o pessoal da limpeza disse, joga esses troços aqui, esse material todinho aqui. O que eu passava nas salas, eu também tinha aquela história. Eu entrava numa sala dessa e olhava, via que tinha alguma coisa para o IF de Picuí, e as pessoas, que você tem que pedir, né? É patrimônio. Você me dá isso aqui para Picuí, e eu consegui. Os colegas, né? Aqui, era uma coisa, era outra, isso é que eu levava. Até o pessoal disse, tudo que ela vê, ela carrega para Picuí. Mas, se você não tem, ainda o governo vai mandar a verba, né? Tinha que comprar toda a licitação. Então, só tinha eu como diretora mulher. Primeira diretora mulher da expansão, aqui no Instituto Federal da Paraíba. E eu costumava dizer para os colegas que o campus de Picuí era o melhor, certo?
E não é porque eu fui diretora lá, não, mas era o melhor de verdade. Primeiro, eu fui, minha família ficou aqui, eu fui só. Então, eu estava lá de 7 da manhã às 10h30 da noite. Né? Você está sozinha. Ficou todo mundo aqui, né? E, como eu falei para vocês, eu arregaço as mangas quando eu estou na frente de uma direção, né? E colocamos o campus, acho que era como é que a gente pode dizer assim, deixa eu procurar a palavra, uma referência dos 5 era o campus de Picuí. Que você procurasse, lá a gente tinha. Na época que teve a aula inaugural, né? E a gente passou um tempo lá esqueci dessa parte, passamos um tempo lá no bairro JK, de 2009, se eu não me engano, a 2011. Acho que foi 22 de fevereiro, 22 de março, 18 de março, não lembro bem quando foi que a gente fez a inauguração. Não estou lembrada agora. Mas a aula inaugural foi 22 de setembro de 2009. 2 de setembro de 2009. É isso mesmo, 22 de setembro de 2009, lá no Colégio Cenecista. Aí teve a aula inaugural do campus. E de lá para cá, né, como eu falei, quando eu assumi o campus de Picuí, era referência para os outros 5. Eu chegava aqui em João Pessoa e disse, só tem Picuí, Picuí era melhor, até mesmo quando o pessoal, primeira leva de funcionário, que a gente foi falar lá aqui no ginásio não, no auditório, que a gente chamava auditório 1, auditório 2, que era aqui atrás. Aí me chamaram, eu disse, olha, é o seguinte, quem quiser ir para Picuí, eu aceito, só que Picuí, eu quero dizer a vocês que é o melhor de todos. Eu só fui quando estava tudo quando eu já tinha comprado tudo. Certo? Porque eu acompanhei desde a limpeza do terreno. Quando estava construindo, quando tudo eu acompanhei. Inclusive eu ia lá e tive até uns problemas com o pessoal, porque eu disse, eu não quero isso assim, que vai dar problema, vai dar não sei o quê. E o cara disse, mas você não é engenheira civil. Eu disse, mas eu não sou engenheira civil, mas eu entendo de segurança. Algumas coisas eu comecei chegou aqui, aí foi aquela confusão, né? Verônica faz confusão. Digo, não, eu tenho que ter segurança com meus alunos. Mas quando a gente foi para lá, já tinha a estrutura toda construída, né? E toda sala de aula, aí a gente foi poucos funcionários, certo? Porque nós, quando iniciamos com professor substituto. Então, tinha 5 professores substituto. Professora Denísia, que era de português, professora Fabiola, que era professora de biologia, inclusive filha de uma ex-professora aqui, professor. Aí tinha um professor de informática, e tinha um professor de matemática que era Naum, e eu não lembro o nome do outro agora. Acho que a gente só tinha isso. E professor de. Como era o nome dele, meu Deus? De mineração. Roberto. Não lembro o nome agora. Então, iniciamos com esse. E o resto, só 5 professores para esses cursos todos. Agora, como eu disse a vocês, eu tenho 46 anos de IF,
Então, tem um conhecimento aqui. Então, vários colegas se prontificaram comigo de sair daqui de João Pessoa e ir dar aula em Picuí. Então, eu tive essa ajuda, né? Esse auxílio de alguns colegas aqui de João Pessoa e de Campina Grande, a professora Meire Roberta, que hoje é eleita a reitora, foi minha aluna aqui no IF, ela terminou o curso técnico de mecânica, e na época ela estava em Campina Grande, e eu precisava de gente para dar aula de desenho. Aí ela se prontificou, ela ia de Campina para Picuí dar aula para os alunos de Picuí. Aquela é amizade, né? Que você tem. Aqui, de eletrotécnica, professor Newton. Acho que é Newton o nome dele. É Newton. Ele foi para dar aula de eletricidade. E teve um outro professor de construção civil, Roberto de Castro, que foi dar aula de topografia. Então, eu tive a ajuda, né, de alguns colegas, professores que já me conheciam, sabia da dificuldade, porque a dificuldade foi grande, né, não só para mim, mas os outros colegas também sentiram muita dificuldade. Para mim não foi assim, tanto devido ao tempo de instituição, e quando você tem amizade, você tem muita coisa, certo? Amigo vale mais do que, né, dinheiro, né? E meus colegas aqui do IF, os meus amigos, eles tá precisando, eu falava, eles não, sem problema. A gente vai dar aula, saía daqui de João Pessoa, dar aula. Agora aquela história, junto com a professora Graça, que era a coordenadora, a diretora de ensino, que também conhecia a gente aqui, né? Era professora daqui. E a gente conversava com alguns colegas e levava para Picuí. Então, eu não sentia assim tanta dificuldade com relação a professor. Tinha, né? Lógico. Mas os amigos ajudaram bastante. Tem outros que eu não estou lembrada agora o nome, mas eles me ajudaram. Graças a eles, né, a gente não tinha tanta dificuldade com relação aos outros campos que teve dificuldade em conseguir professor, né? Olha, quando iniciamos, a gente só tinha Lígia, que era chefe de gabinete, que era eu, Graça, aí Aguinaldo, e depois veio Lígia. E 9 ou 10, se eu não me engano, funcionários da prefeitura. Porque boba, é aquela história. O prefeito me ajudou. Então eu tinha esse pessoal à minha disposição. Eu tinha pessoal para vigiar, eu tinha o pessoal para limpar, eu tinha o pessoal que ajudava na administração. Eram 9. Se não fosse o prefeito, porque o pessoal dizia, você tem sorte, né? Os colegas, né? Porque quem foi para Patos, quem foi para Monteiro, porque nem todos os prefeitos, eles estavam dentro do IF como o prefeito, porque é aquela história, ele queria o IF lá. E se você, que vocês têm pouco tempo, né, de IF, lá em Picuí, se você olhar para o bairro cenecista, o que era antes e o que é hoje, o desenvolvimento de Picuí, o desenvolvimento dos campos, né? Se você, eu estou falando de Picuí porque é o de Picuí. Depois que o IF chegou lá, tanto econômico e social e meu nome. A construção civil desenvolveu muito, né? A instituição ela leva desenvolvimento e essa expansão, se não fosse a expansão, a gente não teria tantos alunos como ele já falou lá fora fazendo mestrado, doutorado como a gente tem.
como era, que oportunidade eles tinham. Inclusive, a primeira turma, para poder eles chegarem no IF, porque os prefeitos das regiões circunvizinhas, as 9 cidades, eles se comprometeram de ajudar os alunos a estar no campo. E quando não tinha, não tinha o ônibus da prefeitura, eu ia lá. Eu vou pegar o carro do IF e disse, olha, você tem um compromisso com a instituição, que você se comprometeu, né, em dar todo o apoio ao estudante. E o prefeito de Carnaúba, eu falei com ele, o prefeito de Pedra Lavada, que na época era top, eu falei com ele, o prefeito de Baraunas, eu fui até lá, para conseguir transporte para os alunos. Porque tinha que ter. Se não tivesse transporte, a gente não tinha aluno, né? Na época que tinha o PSS, né? PSS. Eu ia na caminhoneta, botava computador, notebook, uma impressora, Wi-Fi, vamos embora fazer a matrícula desse pessoal. Eu, Lígia, às vezes eu ia com ela, às vezes eu ia com Cristiane, que na época ela era cedida da prefeitura para a gente. Eu disse, vamos fazer a matrícula desse pessoal, chamar, porque nem todo mundo conhecia o IF, né? Na região. Se você não fosse em loco, estou aqui hoje para fazer matrícula. Entrava nos colégios e venha, se matricule para fazer o PSF. E a gente conseguiu muitos alunos assim, né? Eu ia, a professora Graça também ia, Agnaldo também ia na época. Vamos atrás de aluno. Hoje eu não sei como funciona, certo? Mas se não tivesse, se o aluno não tivesse condições, a prefeitura não fosse buscar, eu ia levar, até no meu carro. Vou levar você em casa. Eu levava. Quando e eu não podia deixar, você não pode deixar um menor, né? O que ele ia fazer? Como é que ele ia chegar em casa? Mas quando eu ia deixar, eu também ia falar com o prefeito. Já aproveitava para dizer, você se comprometeu e você não está cumprindo. Se você não cumpre, a gente vai para a rádio. Dizer que... né? Então você tem que ameaçar, né? E meus alunos não vão ficar sem assistir aula. Graças a Deus, durante o período que eu estou lá, como eu falei, Fernanda terminou letras, tenho que foi bolsista minha de projetos lá, e o nome dele, Gabriel, terminou engenharia civil, foi engenharia elétrica, Campina Grande, está muito bem. David terminou informática, fez informática também em Campina, também está bem. E outros, certo? Que eu teria que falar de um bocado, né? Tem Muriele, que terminou agroecologia, ela é de Santa Luzia, se eu não me engano, ela estava como secretária de saúde, eu fui de meio ambiente lá em Santa Luzia, terminou a agroecologia. E também a gente tinha, que eu gostava muito, como eu disse a vocês, eu sou ex-atleta, né? Você é professora de educação física, e gosto muito dessa parte e na época, quando começou lá, a gente não tinha quadra. A professora Silvia Cláudia, que foi uma das 5 primeiras professoras já efetiva, ela, Ana Cristina, que hoje é a diretora de Campina Grande, quem mais? Professora efetiva.
Aí, que foram transferidos, né? Tinha o de Física, que foi transferido, ele era do Rio Grande do Norte, foi transferido para o Rio Grande do Norte, aí tinha um de Agroecologia, 2 de Agroecologia, que eram todos professores efetivos, foi embora, né? E, como eu falei, a educação física não tinha quadra, e agora? A gente faz o quê com o professor de educação física aqui? E Silvia Cláudia, eu disse, Silvia, a gente vai ajeitar uma sala, aí era a sala dele. Lá quando a gente foi já para a sede, né? Porque no outro eu ajeitei a quadra todinha, tudo. E ela dava aula lá na quadra, no sol danado, que a Picuí é muito quente, mas dava aula na quadra do colégio. E lá no campus a gente climatizou, porque a gente climatizou todas as salas, né? E ela dava aula de educação física lá e compramos a academia. O único campus que tinha academia foi o de Picuí. Como eu falei para você, eu sou ex-atleta, né? Então, como dera que esses alunos iam fazer educação física, eu dou muito valor à educação física, certo? E colocamos a academia para eles e 2 salas de aula para educação física, né? Porque nem todos os diretores pensavam nisso. A gente tinha e organizamos muita coisa, inclusive teve também o festim, né? Era festim, acho que era, se não me engano, é festim, que era um concurso que tinha de música. Esqueci, acho que é festim o nome, né? E o campus de Picuí, eu quero aquela história, como eu digo, o campus de Picuí tinha que ser o melhor. E aí, como é que e a final foi em Souza, final desse. E ônibus para se conseguir, que a gente não tinha onde para levar os alunos para a. Como é que eu chamo? A torcida. Tinha os alunos que estavam concorrendo, né? Os 5, se não me engano, 5 alunos, ou 3, era 5. E a gente tinha que levar esses alunos. Com o quê? A pé. Eu, pelo meu conhecimento, também, que quando eu fui diretora aqui, eu era conselheira de Pernambuco, do Cefet, e do Cefet do Rio Grande do Norte. Aí eu entrei em contato com o diretor e ele me emprestou o ônibus novo que Recife tinha conseguido. Para a Verônica, a gente empresta. Como eu falei, amizade é muito importante, certo? E eu prezo muito pela amizade, sabe? E nós conseguimos levar um ônibus de 52 lugares com os alunos de Picuí. Consegui com o diretor de Souza, que na época era Chiquinho, hospedagem para esses meninos, alimentação todinha lá. E a gente ficou e levamos esses alunos para esse festival. E com relação a outras coisas, durante o período que eu passei como diretora lá em Picuí, a gente tinha viagens, né, para fazer visitas junto com o pessoal, tanto já foram para o Ceará, eu sempre apoiei os professores, certo? Nunca deixei de apoiar. E sempre quando ia aluno, tinha que ir professor e professora para cuidar dos alunos na viagem, que eu me preocupava muito com isso aí, certo? Porque quando eles saem na nossa responsabilidade. E tinha que ter a assinatura de todo mundo, e bem para não ter problemas, né?
quando ele me chamou, como eu disse a vocês, eu era a diretora já da sede aqui em João Pessoa. E a nossa amizade vem desde 1974. Nós somos contemporâneos, né? De escola técnica. Aí foi quando ele me chamou para ir para lá. Você vai para Picuí porque aí eu fui para Picuí. Eu queria quando o Picuí surgiu, eu disse, João, eu vou para Picuí. Eu acho que eu tenho saudade porque das boas amizades que eu deixei em Picuí, certo? No campus, quando você falou, a dificuldade no início foi grande porque eu não tinha funcionário, mas depois a minha relação com os funcionários que tem aí, a minha sempre foi boa, certo? É aquela história, eu eu posso dizer assim, não é a palavra que eu posso chamar, tradicionalista, certo? Não sei se é porque, por causa da criação. Então, quando eu fui, que eu acho que é importante a gente ter uma instituição que tenha nome e que você tenha uma marca, certo? Eu viajei, fui para os Estados Unidos com o pessoal aqui em uma missão. Você chega para Oklahoma, junto com os diretores e o reitor, e o pró-reitor de ensino, e nos Estados Unidos, o povo tem uma marca. E a nossa marca, ela é verde, branca e vermelha. E as pessoas não aquela história, né? Porque se você tem se você vê aquela letrazinha da Coca-Cola, pode ser outro nome, mas aquela marca, você olha, vermelho e branco é Coca-Cola. Então, eu acho que as pessoas hoje descaracterizaram a cor do Instituto. Tem roupa de todas as cores. E o Instituto teria que ser verde e branco. E esse verde, que é o verde do símbolo do IF, que inclusive eles têm a holograma, é isso? Que eles dão as dimensões, que você não pode fugir aquelas dimensões. Teria que ser tudo dessa cor para a gente não perder a nossa marca, que é muito importante. Onde você visse esse verde, você saberia que era IF. Mas deixaram já de 2009 para cá, né? Já se perdeu, sabe? Que eu acho que ainda tem tempo de se voltar, mas as pessoas não pensam, né, no futuro, que é importante você ter marca. Hoje, politicamente, a gente não tem perspectiva. Que com esse governo, sinceramente, ele esqueceu a educação, né? Esqueceu a educação, porque, como eu falei para você, eu tenho 43 anos e a Universidade Federal da Paraíba, quando eu entrei como aluna, não tinha nada. E nesse período, desses anos, 13 anos de PT 12, né, entrou muito dinheiro nas instituições. A expansão, ela levou o desenvolvimento para as cidades e a oportunidade, né, de estudo, tanto do ensino técnico como o ensino superior, que se não fosse essa expansão e as cotas, né, para o aluno do colégio público, da escola pública, e os outros, né, que as outras que tem as subcotas, né? Muita gente não teria oportunidade, não teria nada hoje. Porque tem gente que não tem ninguém
na sua família que terminou um ensino técnico ou escola, no ensino profissionalizante ou um ensino superior. Porque o técnico, eu falo assim para meus alunos, olha, vocês podem terminar o curso e achar que não aprenderam nada. Mas vocês aprenderam muito. Só em passar pelo Instituto Federal da Paraíba, ver as disciplinas que você vê no ensino profissionalizante, diferente do ensino médio, você sabe muita coisa mesmo. Porque quem faz o ensino médio não tem o mesmo conhecimento técnico, né, e sabe aonde vai buscar, como vocês que terminaram escola técnica. Quando eu iniciei a dar aula, era quadro negro e giz, né? E ainda fui do tempo de extensa álcool. Uhum. Quando eu iniciei, que eu dava aula aqui de tecnologia mecânica, metrologia, ajustagem mecânica, aula prática, né? Lá nas oficinas. Oficina, eu gosto, para mim, não. Eu digo a minhas alunas, quem faz mecânica é para se melar. Se você escolhe esse curso, é aquela história, se você vai fazer arte culinária, né? Você vai para a cozinha, você vai se melar com a massa do bolo, né? E as coisas do bolo. E quem faz mecânica é para se melar, não pode. Mas você faz ser. E a gente que faz o curso técnico tem que ser curioso, né? Observador. Se você não for observador, o que você está fazendo no curso técnico? Você não vai. E com relação às dificuldades, como eu estava falando, o ensino hoje é completamente diferente. O professor que não se capacita, ele vai ficando para trás. Você tem que. Porque os alunos estão na frente. E os alunos têm um mundo na mão. Hoje você tem, né? Quando eu digo meus alunos, disse, olha, quando eu fazia universidade, eu ia para a biblioteca solicitar à bibliotecária um artigo que ela mandava buscar na biblioteca da USP, que passava um mês para chegar aqui, para eu poder ler. Hoje você só faz clicar assim. O que é que você quer? E a aula hoje tem que ser diferente, porque senão você não chama a atenção dos alunos. Quadro em negro e giz já era. O desafio é grande para o professor, sabe? Porque com relação a direitos. O desafio é querer pessoas que trabalhem. Porque hoje o professor chega aqui, dá aula e vai embora. Cadê a preparação para as outras coisas? Porque a gente tem horário de departamento que é exatamente para isso, sabe? Para cuidar. E principalmente a gente que dá aula prática. Se você não cuidar do seu laboratório, ninguém cuida, não. Você tem que ter cuidado. Eu ainda tenho coisa de quando eu cheguei, porque eu tenho cuidado. Eu tenho muito cuidado com as coisas aqui. Eu digo aos alunos, gente, vocês não estão estudando de graça. Eu também não estou dando aula de graça para vocês. Vocês estão me pagando para estar aqui. Porque tá indiretamente, todos nós pagamos impostos, né? Então, pergunte. Façam perguntas. Queiram tirar o máximo de mim. Porque senão. Cheguei, dei minha aula, vou embora, porque eu acho que o objetivo do professor é ensinar, não é dar aula. Se você não ensina, você não é professor. Porque dar aula qualquer pessoa pode dar, né? Ministrou a aula, mas o aluno aprendeu? E
O nosso objetivo, o nosso desafio hoje é a atenção dos alunos, tirar da, das redes sociais. E eu tiro, viu? Pode ser adulto, digo, às vezes é aquela história. Você diz umas coisas que eles se sentem, né? Eu acho que não é educado. A pessoa está falando e outro está no celular. Eu vi, né? Eu conheço Picuí. E de 2009 para cá, o desenvolvimento foi muito grande. Muito grande mesmo. Eu já cheguei em Picuí e eu disse, meu Deus, onde é que eu estou? Aquela coisa apagada, não tinha nada. Certo? Aí você olhava o comércio, não funcionava. Hoje, você vê a construção civil em Picuí, né? O que a interiorização trouxe para o Brasil? Riqueza. Porque educação é riqueza. Né? A educação é riqueza. Tanto ela levou conhecimento como desenvolvimento. E a oportunidade de se ter uma instituição federal de ensino de qualidade, professores qualificados, não é? Professores que têm. Porque quais os professores dão aula nas prefeituras? Não é a qualificação do professor. Não importa se ele não está querendo dar aula, não, mas o conhecimento que ele leva para o aluno é muito maior. Tem aquele professor que enrola, mas ele leva conhecimento, porque ele tem capacitação. Né? E isso traz um desenvolvimento cultural, né? Muito grande para a cidade. Porque o pensamento das pessoas muda. Porque tem outras pessoas qualificadas, né? Que chegaram, posso dizer assim, lá na cidade, e você traz até a maneira de se expressar. As primeiras turmas, você sentia que eles falavam diferente. E quando eles concluíam, você já sentia um outro vocabulário. Muito importante mesmo a interiorização. O governo, acho que acertou, né? Que a gente que veio, só tinha João Pessoa, aí depois Cajazeiras e a Souza, que era a escola agrícola. Eu avalio como ótima, certo? Porque, como eu falei para você, o que você procurasse lá, a gente tinha. Primeiro, tudo eu conseguia, junto com o Aguinaldo, que eu tive a sorte, né? A gente diz assim, de ter um diretor de administração bom, uma diretora de ensino boa, e a gente conseguia fazer licitações e compra para todos os 5. Picuí fazia. Que aquela história, a gente fazia nossas licitações antes. Porque o governo, ele dá aquele prazo para você fazer. Porque foi quando começou a licitação toda na internet, né? E conseguimos doação de ônibus. Não sei se ainda tem. Tem ônibus lourado. Eu e a Aguinaldo, a gente fazia tudo. Vamos procurar na internet, vamos fazer não sei o quê. Conseguimos doação de ônibus, doação de carro. Tudo a gente conseguia. Eu posso dizer assim, um diretor de tanto administração como diretora de ensino que se dedicavam ao campus. E aí, Picuí era o melhor.
continuo dizendo, era, não sei agora. Mas, como eu disse, de computador, data show, aquele quadro, esqueci o nome, aquela lousa digital, certo? Colocamos nas salas, todas as salas, aqueles microfone para o professor dar aula para não estragar a voz, com som. Deixei tudo funcionando. Agora é aquela história. Você tem que ter alguém para cuidar. Se não tiver, se não existir uma manutenção preventiva e as pessoas que não queiram destruir, tudo com certeza deveria estar funcionando. Não sei se está, né? Não. Inclusive aquele o bloco de mineração, a gente deixou quase todo concluído. Ficou lá pela metade, que a biblioteca, certo? E o pessoal de agroecologia, a gente conseguiu, com o prefeito, eu fui lá, consegui com ele, disse, eu quero mais, porque eu preciso de plantar. Ele disse, mas tu quer o quê? Eu disse, eu quero aquele pedacinho lá atrás do campus, que vai ser só para agroecologia, nem sei como é que tá lá, sabe? Que era para a gente fazer aquelas compostagem e melhorar a terra e fazer os nossos plantios lá atrás, as experiências com os alunos. Eu também fui numa escola cenecista que tinha lá no interior, lá em Picuí, pertinho, para ver se a gente conseguia, que era uma escola agrícola que tinha lá pertinho. Para ver se a gente conseguia do estado, era do, sei, para já foi escola agrícola ali perto de Picuí, para ver se conseguia doação para o campus, para ser experimento. Mas aí eu saí, não sei como ficou, acho que tudo eu ia atrás, certo? Eu posso dizer, eu tenho certeza absoluta que o período que eu fui diretora lá no campus, é claro que você não satisfaz a todo mundo, né? Nem Deus satisfez. Mas, como eu falei para vocês, eu estava lá de 7 às 10h30 da noite. E quando eu não estava lá, eu estava aqui, atrás das coisas para Picuí. O pessoal dizia, você só chega aqui em João Pessoa para carregar tudo para Picuí. Queria que fosse o melhor, né? E foi. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Se vocês fizerem entrevista, fizerem com o professor Ricardo Lima, que foi o primeiro diretor de Monteiro, professor Marcos, que foi o de Princesa Isabel, e Gurjão, que foi o de Patos. Ricardo Lima, que eles são de Campina Grande, pergunta a ele qual o melhor campus dos 5, que eles vão dizer com certeza, Picuí. Os 5 anos que eu passei foi o melhor. E era referência. Tudo que você queria estava em Picuí.